Ele acorda, prepara seu café, liga o computador e o silêncio da casa parece gritar algo que ninguém mais escuta. Não há notificações de bom dia, nem mensagens cobrando atenção. Apenas ele e o eco dos próprios pensamentos. Aos olhos da sociedade, esse homem está incompleto. Algo deve estar errado com ele. Mas será mesmo? Ou será que existe uma força silenciosa por trás daqueles que escolhem ou aceitam viver sozinhos? Cada vez mais homens estão se afastando das dinâmicas tradicionais de relacionamento. E não é por falta de opção, é por saturação, por perceberem que há um custo invisível em tentar sustentar vínculos que drenam mais do que entregam. Eles não estão desistindo do amor. Estão apenas deixando de buscar onde só encontraram frustração. E nesse aparente vazio, alguns começam a descobrir um espaço interno que nunca tinham acessado antes. Mas há uma linha tênue entre o homem que vive só por escolha estratégica e aquele que se perdeu dentro de si. Um mergulha para se fortalecer, o outro se afoga. E a diferença entre os dois não está nas circunstâncias, mas na forma como encaram esse tempo a sós. Para alguns é liberdade, para outros é exílio. E você, que está assistindo, talvez esteja mais próximo de um desses extremos do que imagina. O homem que decide viver sem uma parceira não está necessariamente rejeitando o amor. Muitas vezes, ele está apenas devolvendo ao mundo o silêncio que recebeu. Ele cansou de tentar ser compreendido por quem só queria controlar. Cansou de dar tudo em nome de uma estabilidade que nunca existiu. E agora, no centro do próprio universo, começa a se perguntar: o que acontece com um homem que caminha sozinho por tempo demais? Essa pergunta é perigosa, porque ela pode revelar que há mais poder na solidão do que a cultura quer admitir. Pode mostrar que a ausência de companhia não é sinal de fraqueza, mas de reconstrução. E que talvez, só talvez, os homens que somem por um tempo estejam se preparando para retornar de um jeito que ninguém espera. E se esse é o seu caso, você vai entender agora por que a solidão masculina é, ao mesmo tempo, uma forja e um campo minado. Quando um homem passa a viver sozinho, a primeira coisa que desaparece não é a rotina, é o espelho externo. Sem uma parceira, sem olhares de aprovação ou cobrança, ele começa a se ver por um ângulo que nunca explorou. Não há mais o papel do namorado ideal, do provedor constante, do parceiro compreensivo. Há apenas ele. E o que sobra nesse espaço vazio pode ser desconfortável, porque durante anos, sua identidade foi construída em função do outro. Agora, ele precisa reaprender a ser, por si mesmo. No início, é comum que ele sinta um tipo de euforia. A liberdade de não precisar justificar seus horários, de não equilibrar expectativas emocionais alheias, de não filtrar palavras ou decisões. Mas essa liberdade cobra um preço alto. Ela te obriga a descobrir o que realmente importa. Sem ninguém para moldar sua agenda ou humor, ele precisa encarar o que sobrou da própria vontade. E muitos homens descobrem nesse processo que estavam mais condicionados do que conscientes, que viveram anos para corresponder e não para existir. É nesse ponto que a solitude revela seu primeiro segredo. Ela arranca todas as máscaras. Sem distrações afetivas, ele escuta a própria mente com nitidez brutal. Os pensamentos que antes eram abafados pela presença de alguém, agora ecoam. E alguns desses pensamentos são sombrios. Inseguranças antigas, medos não resolvidos, feridas que nunca cicatrizaram. A solidão, longe de ser um retiro confortável, se torna um espelho de aumento, mostrando tudo o que ele tentou ignorar em nome de uma vida compartilhada. Mas também é nesse lugar que nasce uma força rara, porque o homem que enfrenta o próprio caos sem fugir começa a ganhar domínio sobre si. Ele aprende a organizar sua casa interna, cria rotinas que não dependem de agradar ninguém. Aprende a comer bem, a treinar, a estudar, a crescer. Não para ser mais atraente, mas para se sentir mais inteiro. E nesse processo, algo muda. Ele começa a gostar da própria companhia. E quando isso acontece, ele se torna perigoso para um sistema que lucra com homens carentes, dependentes e quebrados. O primeiro estágio da vida solitária não é sobre estar só. É sobre se reconstruir sem plateia. É sobre entender que a ausência de uma parceira não é um fracasso, mas uma chance. A chance de criar uma vida que seja tão boa, tão estruturada e tão fiel à própria essência,
que ninguém mais possa usá-la como argumento para preencher um vazio. Porque quando o homem entende que pode viver, e viver bem, sem depender emocionalmente de ninguém, ele acessa uma liberdade que poucos têm coragem de encarar. E aí, tudo muda. O silêncio da casa começa como um incômodo. Ele liga a TV só para não ouvir o som da própria respiração. Abre o celular compulsivamente, tentando preencher algo que não sabe nomear. Mas com o tempo, essa ausência de ruído externo deixa de ser desconforto e se transforma em campo fértil para a escuta mais rara que um homem pode ter, a escuta de si. E quando ele começa a ouvir seus próprios pensamentos com atenção, descobre algo inquietante. A maioria deles não era dele. Eram heranças, expectativas, ruídos herdados do mundo. Ele se pergunta pela primeira vez em anos o que realmente deseja. Não o que ensinaram a desejar. Não o que se espera de um homem de verdade, mas o que ele quer. Qual é o tipo de rotina que faz sentido? Qual é o estilo de vida que desperta entusiasmo? Quais são os sonhos que estavam engavetados porque alguém, um dia, disse que eram tolos? E nesse processo, ele começa a perceber o quanto sua mente estava entorpecida pela necessidade de aprovação. Ele começa a enxergar que não era livre, era apenas bem comportado. E então vem a clareza. Ela não chega com um grito, mas com uma serenidade desconcertante. Ele entende que viver sozinho não é ausência de amor, é excesso de lucidez. É parar de negociar presença com quem só oferecia cobrança. É entender que alguns vínculos não eram laços, eram algemas. E quando ele rompe com essa dependência emocional, não se torna frio, se torna seletivo. E nesse novo estado mental, a companhia deixa de ser urgência e vira escolha. Uma escolha que ele agora pode fazer sem medo, sem carência, sem ilusão. Mas não pense que é um caminho sem dor, porque toda desconstrução dói. Todo homem que mergulha no próprio silêncio acaba encontrando demônios que evitou por anos. E alguns, ao encontrar esses fantasmas, desmoronam. Outros, no entanto, olham nos olhos dessas sombras e descobrem que elas não eram tão assustadoras assim. Eram apenas partes negligenciadas da própria história. E ao integrar essas partes, ele se fortalece, torna-se mais inteiro, mais lúcido e, acima de tudo, mais livre. É aí que a solitude vira poder, não mais como fuga, mas como território. Ele não está se escondendo, está se formando. E essa formação acontece sem palmas, sem testemunhas, sem like. Mas o resultado é palpável. O homem que sai desse processo não volta o mesmo. Ele volta com um olhar que enxerga além das máscaras, com uma postura que não se dobra ao emocional barato, e com uma mente tão treinada na disciplina interna que a paz vira a prioridade, não a companhia. Com o tempo, o homem que vive sozinho começa a moldar o próprio corpo com a mesma disciplina com que tem reconstruído a mente. Ele descobre que o físico é extensão do psicológico, que músculos não são apenas estética, são estrutura. São declarações silenciosas de que ele não será mais frágil nem dependente. Ele acorda cedo, treina sem ninguém assistir, come com intenção e a cada dia esculpe uma versão de si que não existia quando vivia preso ao papel de agradar. Ele não está se preparando para ser escolhido, está se preparando para jamais ser subestimado novamente. A ausência de uma mulher na rotina, que antes parecia um vazio, se torna espaço. Um espaço onde ele coloca leitura, escrita, negócios, silêncio. Onde ele aprende novas habilidades. Onde ele volta a ser aprendiz de si mesmo. E é aqui que começa a diferença entre o homem que apenas sobrevive sozinho e aquele que cresce sozinho. O primeiro usa o tempo para se distrair, o segundo para se aprimorar. E essa distinção sutil define tudo, porque um se entorpece com prazer imediato. O outro constrói propósito de longo prazo. No entanto, esse crescimento não é automático, porque o mesmo espaço que pode ser usado para forjar um império também pode virar armadilha. Quando não há disciplina, o tédio vira vício. Quando não há meta, o silêncio vira ruído. A ausência de exigências externas pode ser libertadora, mas também é terreno fértil para a decadência invisível. E muitos homens, ao não perceberem isso a tempo, se tornam prisioneiros de seus próprios hábitos. Trocam a possibilidade de grandeza por pequenas doses de alívio. E ali, no conforto silencioso,
começam a morrer por dentro sem notar. O estoico entende que viver sozinho exige mais força do que viver em companhia, porque quando você está só, ninguém te salva, ninguém te anima, ninguém te cobra. Ou você se levanta, ou apodrece. E essa responsabilidade total é, ao mesmo tempo, fardo e liberdade. Mas somente os homens que a abraçam com maturidade conseguem transformar a solitude em laboratório de excelência. Eles deixam de esperar inspiração e passam a construir rotina. Deixam de buscar afeto aleatório e passam a cultivar estrutura inegociável. No fim das contas, o homem que domina a própria rotina, o próprio corpo e a própria mente dentro da solitude, está preparando um tipo de poder que não pode ser comprado, nem herdado, nem concedido por ninguém. É um poder que vem do autocontrole, da constância, da capacidade de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E isso, essa força silenciosa que nasce do isolamento produtivo, é a base da masculinidade que não se curva à validação de ninguém. É um tipo de força que não se explica, se impõe. A sociedade não sabe lidar com o homem que escolhe viver em silêncio. Quando ele se afasta das relações previsíveis, das festas repetitivas, da necessidade de agradar, ele começa a desaparecer das estatísticas e a incomodar os padrões. Porque um homem que não busca a aceitação está fora de controle. Não pode ser manipulado por culpa, não pode ser seduzido com promessas vazias e não pode ser usado como base para a autoestima de ninguém. Ele se basta. E é exatamente por isso que começa a ser rotulado. Chamam-no de estranho, frio, antissocial. Tentam reduzir sua escolha a uma falha. Ele não consegue mulher. É amargo. É fracassado. Mas por trás dessa narrativa existe medo. Medo de que mais homens descubram que podem viver bem sozinhos. Que não precisam implorar por companhia. Que podem construir rotinas fortes, mentes afiadas, corpos disciplinados. E tudo isso sem depender de nenhuma validação externa. Um homem livre de carência não é apenas raro. Ele é perigoso para um sistema que lucra com sua insegurança. O que muitos não percebem é que esse tipo de homem já entendeu que não existe liberdade enquanto se estiver acorrentado ao desejo de ser aceito. Ele não é contra relacionamentos. Apenas não aceita mais viver abaixo do próprio valor só para manter alguém ao lado. Ele não é contra afeto. Apenas não troca paz por presença. E essa clareza começa a se espalhar. E ao se espalhar, vira ameaça para os discursos que dizem que o homem só é completo quando está com alguém. A verdade é que vivemos em um tempo onde a independência emocional masculina se tornou subversiva, porque ela desmonta narrativas antigas. Ela mostra que um homem pode ter propósito, direção e força, mesmo no mais absoluto silêncio. E quando esse homem decide interagir com o mundo, ele o faz por escolha, não por desespero. Ele entra em relações sem mendigar atenção. Ele conversa sem precisar provar. Ele anda entre as pessoas como quem sabe exatamente quem é. E por isso ninguém mais consegue controlar o que ele faz. Esse homem não se isolou do mundo por desistência. Ele apenas entendeu que precisava se tornar alguém inquebrável antes de se misturar novamente. E essa postura, essa firmeza, essa presença tranquila e sem esforço, é exatamente o que faz dele alguém que, mesmo em silêncio, impõe respeito. Ele não pede espaço, ele cria. Ele não implora amor, ele irradia valor. E por mais que tentem chamá-lo de solitário, a verdade é que ele está mais inteiro do que muitos que vivem cercados de gente, mas vazios por dentro. Mas há uma fronteira silenciosa que separa o homem que se fortalece na solitude daquele que começa a definhar. E essa fronteira nem sempre é visível. Às vezes, ela se apresenta como dias iguais demais, como rotinas que já não desafiam, como a ausência de novas ideias. O homem começa a perceber que está confortável demais e que o silêncio, antes tão construtivo, agora ecoa como vazio. A disciplina vira repetição, a liberdade vira bolha. E sem perceber, ele começa a se esconder dentro da própria fortaleza. É nesse ponto que muitos erram. Confundem isolamento com força. Pensam que quanto menos contato, mais evolução. Mas o crescimento real exige contraste, exige fricção, exige espelho. E por mais que a solitude seja essencial, ela não pode ser eterna.
Porque existem partes da masculinidade que só emergem no atrito com o mundo. Existem forças que só despertam quando somos desafiados por algo fora de nós. E o homem que ignora isso começa a murchar, mesmo com a aparência de controle total. A solitude foi feita para moldar, mas o mundo é onde o molde é testado. O guerreiro que só treina no dojo nunca aprende a sangrar. O líder que só estuda estratégias, sem confrontar a realidade, nunca se torna sábio. E o homem que se acostuma com o silêncio absoluto pode, um dia, descobrir que esqueceu como se conectar, que ficou tão bom em se bastar que perdeu o senso de risco. E sem risco não há coragem. Sem interação não há refinamento. Sem movimento não há vida. O estoico verdadeiro não se prende a extremos. Ele sabe a hora de se recolher e a hora de avançar. Sabe quando o silêncio o fortalece e quando o mundo o desafia. Ele não depende de ninguém, mas também não teme vínculos, porque agora ele sabe escolher. E essa é a diferença entre o homem que domina a solidão e o homem que foi dominado por ela. Um tem controle, o outro apenas uma casca. Chega um momento em que a solitude precisa ser colocada à prova, não para ser negada, mas para ser validada. O homem que viveu o silêncio e saiu mais forte agora está pronto para construir, para escolher conexões com consciência, não com carência. E quando ele decide voltar ao mundo, ele não volta carente, nem submisso. Ele volta com clareza, porque agora ele sabe. Ele não precisa de ninguém para ser inteiro. Mas se escolher alguém, será por poder e não por falta. A sociedade pode até olhar para um homem que vive sozinho e enxergar um mistério. Pode tentar rotulá-lo de perdido, de estranho, de incompleto. Mas o que ela não vê, ou se recusa a ver, é que esse homem talvez tenha vencido a batalha que a maioria sequer teve coragem de enfrentar. A de existir sem precisar ser validado. Ele não se isolou por covardia. Ele se recolheu para construir algo que o barulho do mundo jamais permitiria. Uma estrutura interna inabalável. Porque existe uma força diferente naquele que se reergueu sem plateia, que escolheu o silêncio como mestre, que reconstruiu seu corpo e sua mente sem a urgência de mostrar resultados. Ele não precisa provar nada. A presença dele já diz tudo. Cada palavra que escolhe tem peso. Cada passo é intencional. E quem cruza o caminho desse tipo de homem percebe. Ele não está tentando impressionar. Está apenas vivendo. E isso já é suficiente para se destacar num mundo de ruídos. Mas nem todo homem que vive só está desperto. Alguns ainda estão dormindo dentro da própria rotina. Estão presos em ciclos de distração, achando que estão em paz quando, na verdade, estão apenas anestesiados. A diferença está na consciência, no motivo, no propósito que guia a solitude. Porque um homem que vive sozinho por medo está em fuga, mas um homem que vive sozinho por escolha está em missão. E talvez esse seja o maior poder que um homem pode ter. A liberdade de estar só sem estar perdido. A clareza de se construir inteiro antes de compartilhar qualquer parte. A maturidade de saber que amor não se implora, presença não se negocia, e respeito se impõe com postura. Ele não se orgulha da solidão, ele a honra como ferramenta. E quando, um dia, decidir abrir espaço para alguém, será porque quer, e não porque precisa. Se essa mensagem te atravessou, se em algum ponto da jornada você se viu nesse caminho, curta esse vídeo, comente o que mais te confrontou e compartilhe com outro homem que precisa dessa clareza. E se quiser continuar evoluindo com a gente, se inscreva no canal agora. Aqui a solitude não é uma sentença, é um caminho de fortalecimento. E você não precisa trilhá-lo sozinho. Estamos juntos nessa revolução silenciosa.